Hoje o tema é relatos projetivos com comprovação. Comprovação não é comprovação científica, que veio a NASA aqui comprovar que eu fiz uma projeção astral. Comprovação pra mim, assim, uma prova que aquilo aconteceu, né? Que não foi uma criação mental, que não era um sonho. Antes de eu começar, o que é essa comprovação que eu falo pra vocês? A forma que eu vejo é quando tem algumas coisas que eu percebo no físico. Então, quando eu tenho lá a projeção, para ter projeção astral você tem que estar lúcido, tá? Lembrando, a gente tem que estar lúcido. Não é um sonho que você lembra, isso não é projeção. Não necessariamente, se você não tá lúcido é porque não aconteceu. Não, pode ter acontecido, tá? A gente sai bastante do corpo e a gente faz um montão de coisa lá fora. Pode ter acontecido. Só que o que determina ser ou não uma projeção é você abrir a lucidez. Ou seja, você saber que tá fora do corpo e você controlar. Porque tem a projeção semiconsciente, né? Ou sonho lúcido, que é aquilo que você sabe que tá sonhando, só que você não controla. Você fica assim, isso aqui é um sonho. Só que você não tem a lucidez pra falar, eu faço o que eu quiser, eu saio, eu acordo. Se tem um bicho, uma cobra me picando, eu simplesmente falo, cobra, você não é uma cobra. E ela se transforma no espírito que tá tentando me atormentar. Então, isso é a projeção, é você ter consciência de tudo isso e manipular toda a situação, porque você tá no controle. O sonho lúcido, não, você sabe que tá sonhando muitas vezes, mas você não tem controle. Ou você lembra de tudo, mas você não controlou nada. Você só viveu ali o momento, né? Então, os relatos que eu vou contar são projeções. Eu estava consciente durante a experiência e eu tive provas depois que eu acordei de que aquilo aconteceu. Então, quem me deu essa sugestão foi um seguidor chamado Zé Pedro. Eu postei um vídeo hoje, hoje no começo da noite, falando sobre a forma que a gente pode comprovar que projetou. E aí ele falou, e eu falei assim, ó, já aconteceu várias vezes comigo, mas né, não dá pra contar isso num vídeo. Aí ele falou, por que você não faz uma live e conta todos esses relatos? Eu, boa. Então, sugestão dele, obrigada, Zé Pedro, né? Não sei se ele vai assistir, mas obrigada. E aí eu vou começar contando, muito superficialmente, porque eu já contei umas 3 vezes esse relato aqui, então quem tá aqui já sabe de cor. Eu vou focar mais como que eu comprovei isso. Então, teve a projeção que eu fiz, que eu abri consciência no umbral médio. Ah, como você sabe que é umbral médio? Conforme você vai projetando bastante, você vê que você começa a identificar os locais. Não que eu já tinha estado naquela rua em específico, mas a atmosfera fica familiar, né? Tem locais que eu fico, será que era um umbral médio ou umbral grosso? Mas geralmente, até para vocês entenderem, quando é umbral médio, é um local tipo feio, bem feio, as casas todas desreguladas, casa quebrada, tem muita ruína, mas tem muita gente. Tem gente andando livremente. Tem muita bagunça, muitas vezes tem violência, do nada pipoca uma briga, tem bar, tem até bar. Mas as pessoas estão ali vivendo, sabe? No umbral grosso é um deserto. Você vê uma pessoa ou outra, você vê alguém correndo, alguém se escondendo, às vezes passa uma caravana assim de espíritos que você sente um medo assim paralisante. Só que quando não tá passando essa caravana, ou então espíritos muito trevosos, brigada dela. Que você vê que é trevoso pela energia, você sente um medo assim, aterrorizante. Você vê um deserto, umbral grosso, é um deserto. Tem coisa, tem ruína, tem prédio, tem fortalezas, tem lugares que você só vê um muro bem altão, mas você não vê pessoas pra cima e pra baixo andando, você não vê. Então ali você identifica que é umbral grosso. Umbral médio você vê pessoas bastante, né? Um monte de gente mexendo com você, te xingando, do nada você leva um tapa, você apanha do nada. Isso é umbral médio, tá? E tem umbral leve que é tudo maravilhoso, né? São as cidades, geralmente você é levado para essas cidades, ou você tá num local bem intermediário que é umbral leve, que é mato, numa floresta, alguma coisa assim, então você sente uma energia muito boa, você sente a natureza, você vê animais bonitos, bem cuidados, ali é umbral leve, tá? Então esse aconteceu no umbral médio, porque era uma rua, uma viela, não era uma viela, mas era uma rua bem estreita e toda tortuosa, sabe? Toda desregular, assim. Irregular. E aí tinha umas casas também muito pequenininhas, uns portõezinhos pequenos, um portão quebrado, enferrujado. Tinha uns carros, tipo carro de desmanche, sabe? Sem pneu, encostado, bem feio. Mas tinha muita gente na rua.
E foi de noite essa projeção. E aí eu abri consciência, e aí eu falei, onde eu tô, né? E as pessoas ali conversando, daqui a pouco todo mundo começou a se ir pros cantos, assim, encostar nos portões, muita gente entrou nas casas, e eu que nem uma barata tonta, eu, o que que tá acontecendo? Aí eu encontrei uma amiga minha, eu falei, vem aqui. E ela tava, ai, eu tô com medo, não sei o quê. Quando eu encontrei ela, pra mim, eu entendi tudo que a gente tava fazendo lá. Eu não lembro exatamente o que que era essa missão, não sei, não era uma missão, mas qual era o objetivo. Mas quando eu a vi, pra mim fez muito sentido a gente tá ali. Mas as pessoas ainda estavam, assim, eles saíram da rua, todo mundo foi pras calçadas ou entrou em casa, mas ninguém se escondeu. Só ficou assim olhando pra baixo, ficou um silêncio, sabe? Quando eu olhei pra frente, tava vindo um monte de freira, tipo umas 20, não sei se era, era tipo umas 10, umas 15 freiras assim. Elas estavam de 3 em 3, assim, que a rua era bem estreita, então elas estavam de 3 em 3 e elas estavam segurando uma bazuca. E aquilo eu achei, eu falei, que porra é essa, né? Tava segurando a bazuca, assim. E aí elas tinham um olhar muito vidrado, parecia que elas estavam hipnotizadas, assim. E todo mundo, e ninguém queria olhar pra elas diretamente. Aí eu abaixei a cabeça e minha amiga, ai, meu Deus, sei o quê? Segurando o meu braço, assim, ela ficava cravando a unha aqui no meu braço de medo. Aí eu, para, fulana, para com isso, não sei o que. Ela, ai, vamos embora, por favor, tô morrendo de medo. Eu falei, não vamos, que a gente ainda não fez o que tem que fazer, a gente tem que encontrar fulano que vai levar a gente no céu de lá. Não, mas eu não quero mais, eu me arrependi, eu não quero mais. Eu, não, se controla, fica quieta. Aí eu segurava assim a mão dela e falava, fica quieta. E aí a gente ficava de cabeça baixa, aí eu via elas passando assim, aí eu levantava o olho, fiquei curiosa pra ver ela com o olhar vidrado, assim, elas nem olhavam pra ninguém, ficava com o olhar vidrado com as bazucas assim do lado. E aí, beleza, a gente entrou lá na casa, tal, enfim. Teve outras coisas que eu já contei pra vocês várias vezes. Mas como que eu comprovei isso? Essa minha amiga, a gente se conhece desde que a gente é criança pequena. E a gente meio que se afastou, assim, quando a gente começou, quando virou adulta, assim, com 19 anos e tal. Ela ficou muito caseira, ela começou a namorar e vivia em casa, fechada com o namorado, e eu fiquei muito rueira, né? Então eu vivia na rua, saindo, viajava muito, e se afastou por desafinidade. Na época da pandemia, gente, isso passou muitos anos, gente. Eu tenho 37 anos. Então, uns 15 anos se passaram. E aí a gente se reconectou, mas a gente não se fala muito. Então, assim, a gente não fala de projeção, nunca tinha falado de projeção. A gente nunca conversou sobre nada parecido. E foi isso. Dormi, foi de noite, né? De manhã eu acordei e tinha uma mensagem dela, um áudio dela no WhatsApp. E ela falando assim: Ju, sonhei com você, tá tudo bem? Aí eu, ai, meu Deus. Porque foi, pra mim, foi projeção. Então, eu acordei sabendo de tudo, lembrando de tudo, anotei tudo. E tanto que eu anotei antes de eu olhar o WhatsApp, porque eu sempre faço isso. E até uma dica: quando você lembra dos seus sonhos, ou você tem projeção e você lembra, não faça nada, nem faz xixi, nem bebe água. Acordou, pega o celular ou pega um bloco de notas e anota. Mesmo que você não queira, tá com muito sono, não quer anotar tudo, anota algumas coisas chaves, aí durante o dia, mais tarde, você complementa com os detalhes. Mas anota, você não esquece. E aí foi isso. Eu anotei tudo, fui olhar a mensagem, tinha a mensagem dela. Aí eu respondi, amiga, sonhou com o quê? Você lembra? Aí ela mandou outra mensagem, Ju, eu não lembro o que que era exatamente o sonho, mas eu tenho certeza que eu tava com você. E eu tava aterrorizada, assim. Eu lembro de alguma coisa que eu tava vendo, que eu tava aterrorizada. E aí ela não lembrou de detalhe nenhum, assim. Ela não sabia o que tava deixando ela com medo. Ela falou que, não sei se era uma pessoa correndo atrás da gente, mas eu tava aterrorizada. E eu lembro muito de você muito nervosa comigo, assim, porque eu tava muito escandalosa. Você ficava mandando eu ficar quieta, falar baixo. E eu querendo chorar, eu ficava te agarrando e você mandando eu ficar quieta. E aí, nossa, eu acordei aterrorizada, amiga, tá tudo bem? Eu falei, amiga, tá, tudo bem, não contei nada. Então, pra mim, isso foi uma comprovação. Eu nunca tinha falado de projeção com ela, não costumo sonhar com ela, nem ela comigo, e se sonha, a gente não fica falando, sabe? E e aí a gente lembrou, ela lembrou que sonhou comigo e a sensação que ela descreveu foi exatamente a sensação, foi tudo a ver com aquilo que a gente estava vivendo e que eu estava percebendo nela. Que ela estava muito descompensada lá e tava falando alto, eu tava com medo dela de chamar atenção, né? Dela chamar atenção lá das freiras, que as freiras estavam meio vidrada ali, parecendo que estavam hipnotizadas, né? Só que eu tava com medo, meu, se essas mulheres olham pra nossa cara, sei lá, né? Não quero que essas freiras do mal marquem minha cara.
E aí foi isso. Essa primeira comprovação. Aí teve uma outra também que não faz muito tempo, acho que foi no final do ano passado, que eu sonhei com as minhas irmãs e com uma prima minha. Eu tenho 3 irmãs, nós somos em 4. São 2 mais velhas e uma mais nova. E uma prima minha que é 1 ano mais velha que eu só. Na projeção, primeiro, eu não tava lúcida. E foi muito estranho, porque. Aí deixa eu, né, vou falar aqui, mas não vou falar nomes. Tem uma pessoa na minha família que ela não é. Ela é da família, mas ela não é, tipo. Ela é próxima, mas ela não é de sangue, sabe? Mas ela é bem próxima da família. E a gente nunca se deu bem com essa pessoa, assim. Ela é da mesma idade, faixa etária, assim, das minhas irmãs, tal, dos outros primos, mas a gente nunca se deu bem. E aí, no sonho, tava eu, minhas irmãs e essa minha prima, que é muito próxima, nossa, que parece, que é tipo irmã, nossa. E no sonho, uma pessoa aparecia na janela. A gente tava numa casa, que eu não sei que casa que é. E aí aparecia uma pessoa na janela, tipo, só a cara da pessoa na janela. Gente, minha voz tá bem ruim, que eu tô gripada, tá? E aí ela aparecia assim, falava, deixa eu entrar, gente. Não, não vai entrar, não, que ninguém te chamou aqui e tal. E no sonho, a gente tava viajando a passeio, tipo, tava no Rio, assim. Eu acho que era o Rio de Janeiro. E aí a gente, não, não vai entrar. O que você tá fazendo aqui, meu? Você fica perseguindo a gente, que saco, vai viver, não sei o quê. E aí ela, não, eu vou entrar porque meu pai, ele vai bater na porta aí. E o pai dela é muito gente boa, assim, não é super próximo da gente, mas ele é bem gente boa. Aí eu, pô, né, tio fulano e tal, vamos lá abrir. Aí a gente abria lá pro tio fulano. Ele tava sem as calças. Ai, muito bizarro, gente. O sonho, ele tava sem as calças, tava sem nada por baixo, assim. E sem nada, nada, nem calça, nem cueca, nada. Aí eu, nossa, mas por que você tá pelado? Aí ele, não, não presta atenção nisso não, não sei o quê. E aí, como é que estão as coisas, não sei o quê. Aí queria ficar próximo. E aí a gente ficou conversando ali com ele, esquecemos dela. Daqui a pouco eu lembrei dela e eu olhei pra janela. Não era ela, era uma pessoa encapuzada, né? Os característicos de sempre, né? Era um carinha lá encapuzado. E ele tava assim, ó, não sei o que. Tava falando alguma coisa. Eles sempre falam alguma coisa ininteligível, né? A gente fala que é latim, mas eu não sei se é latim. Não conheço latim. E não dá pra ouvir, eles não falam alto. Você só vê, tipo, esse murmúrio, assim. Aí quando eu olhei, ele, tipo, se perdeu a concentração, mas eles não se assustam, não, tá? Não vou mentir aqui falando que, eu assustei o Mago Trevoso. Não assustou, não. Ele só, tipo, não esperava que eu ia olhar. Quando eu olhei, ele parou e desapareceu. Aí eu fui na janela que ele tava e olhei lá pra fora. Tinha uns 8 na rua. Tinha uns 8 na rua. Naquela hora, eu abri consciência, assim. Eu abri consciência quando eu vi o carinha lá na janela, né? Aquele um lá na janela, eu já abri consciência. E aí eu fiquei muito corajosa, assim. Aí ele sumiu, aí eu fui lá ver. Quando eu olhei na janela, tinha uns 5 lá do lado de fora, na rua. E eles ficam em formação. É muito louco isso, gente. Sempre. Eles nunca andam só. Você pode ter visto só um, mas tenha certeza que tinha mais em algum canto mais afastado. Eles nunca ficam sozinhos. E aí eles estavam lá tal, mas aí quando eles me viram olhando pela janela, eles não se mexeram, não saíram, não sumiram, ficaram lá. E aí eu voltei e falei assim. E aí nisso que eu voltei, o meu tio sumiu, não tava mais lá. Aí eu chamei minhas irmãs e minhas primas e falei assim, nós estamos fora do corpo. Aí elas, que? Falei assim, a gente tá dormindo. Aí elas, para de ser louca. Aí eu falei assim, a gente tá dormindo. Aí minha irmã do meio, chamada Fabiana, ela falou assim, eu acredito na Juliana, a gente tá dormindo, mas e aí, como é que a gente, e o que você quer que a gente faça? Eu falei, a gente precisa voltar pro corpo, porque tem um pessoal aqui querendo fazer alguma coisa com a gente tem que perder a gente tem que quebrar assim, a conexão que esses caras estão fazendo. Eu não sei o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, eu não sei que Paranauê que eles estão falando, então vamos acordar. Só que eu quero que vocês lembrem, vocês têm que lembrar. Aí elas, tá, mas como que eu garanto que eu lembro? Eu falei, fica falando. Aí eu não lembro, gente, qual era a frase. Eu tenho isso anotado em algum lugar. Mas a gente combinou uma frase. E aí eu falei pra elas assim, ó, fica falando a frase. Deixa eu tentar ver. Tinha alguma coisa a ver. Eu não vou poder falar o nome, mas eu falei assim, ó. Eu vou inventar o nome aqui, tá? Eu falei assim, ó. A frase a gente vai falar assim, ó.
O tio João tava sem as calças. O tio João tava sem as calças. Que eu falei o tio fulano, que é o nome desse meu tio mesmo. O tio João tava sem as calças. O tio... E a gente ficou bem bonitinhas, assim, as cinco. Nós somos em cinco, né? Que é 4 irmãs, mais a minha prima. A gente tava olhando pra... O tio João tava sem as calças. O tio João tava sem as calças. A gente acordou. Aí eu falei, não esquece. Nessa, eu não acordei de cara. Eu pensei no meu corpo, mas eu não acordei. Eu fui pra minha casa antiga. Não sei porquê, a minha casa que eu fui criada na minha infância toda, praticamente. Apareci lá. Eu vi a família que tá morando lá, inclusive foi a pessoa que comprou a casa do meu pai, na época que a gente vendeu a casa. Eu vi lá o cara, eu vi ele tava com uma filha dormindo no quarto, que eu fui pro quarto que era meu. Tinha lá, e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu passei, andei bastante assim na casa e voltei pro corpo. Só que eu lembrei. Eu lembrei da frase. Gente, na hora, eu acordei, era umas 4 e pouco da manhã. Eu mandei mensagem pra elas, a gente inclusive tem um grupinho, né, no WhatsApp. Eu falei, meninas, vocês sonharam com o quê? E se vocês sonharam, fala tudo o que vocês lembram. Até se não lembrar de tudo, fala só o que vocês lembram, assim, qualquer coisa. Pode ser uma cor, uma cara, uma pessoa, uma frase. E aí, minhas irmãs nenhumas lembraram de nada. Ai, não lembro, nega, não lembro. Não, minto. Nenhuma lembro. Duas não lembraram. Aí a Fabiana, que falou que acreditava em mim, falou assim: ó. Eu lembro que eu tava viajando pro Rio de Janeiro. Aí eu já achei muito específico, né, gente? Falei assim, eu lembro que eu tava viajando pro Rio, que eu tava no Rio. Falei, você lembra com quem tava? Ela falou, não lembro. Eu sei que era uma turma, mas eu não lembro que turma era essa. E a gente tava no Rio. Aí eu falei, putz, filha da mãe, né? Esqueceram. Aí minha prima, né, mais tarde, que eu acho que ela acordou mais tarde, ela foi e falou assim, ó. Eu sonhei com você e eu lembro do tio João, né? Que é o nome. Não é o tio João, é o nome do meu pai, mas a gente sonhou com o tio. Eu lembro do tio João, mas assim, não tem nada a ver, né? Porque eu lembro que eu tava com você e eu lembro do tio João. Eu tenho tudo a ver. E esse tio, gente, a gente não tem muito. Ele é gente boa, mas a gente não tem. Ele nem é tio de sangue. Tipo, a gente chama de tio pela proximidade. Mas ele nem é tio de sangue. Aí eu falei, não acredito. Ela lembrou do. Ela lembrou, tipo. E vocês veem como é difícil, cara. É muito difícil. Porque eu fiz todas elas abrirem consciência durante a projeção. Eu abri consciência. Eu garanti as 4 estavam com a consciência aberta. Só que na volta elas não lembraram. E aí eu ainda falei uma frase que é uma forma boa, tá? Caso você se lembre. Eu tava muito consciente nessa projeção. Caso vocês lembrem, assim, de na hora da projeção, lembrar de uma frase pra falar pra pessoa, fica falando, assim, que talvez ela acorde e lembre da frase, né? Nicole e Dominique, fiz uma projeção e 3 caras me puxaram pelo braço dizendo que eu não podia estar lá. O que eu fiz? Não sei, como eu vou saber? É normal, gente. O pessoal do astral, né? Mentores, guia. Alguns guias também não tem muita paciência, não. Mas, assim, geralmente um mentor, um preto velho, um caboclo, eles são mais pacientes, tratam a gente que nem criança, assim, tá, né? Criancinha, desnorteada, que tá tudo bem. Mas tirando essas pessoas, se você vai parar no umbral médio, como eu falei, ou até mesmo aqui na crosta não, é no umbral mesmo, que eles não gostam, porque a gente aparece lá do nada, às vezes a gente entra na casa das pessoas, tá? A gente entra. E é aquela coisa, né? Da mesma forma que o espírito entra aqui na nossa casa, entra também. A gente também pode entrar lá na casa das pessoas, eles não querem, falam, não, sai daqui, não quero você aqui, bate. Porque eles também, quem tá no umbral médio, não tá muito bem da cabeça. Então, né, pode não tá louco, mas também não é um anjinho. Então, assim, às vezes é na paulada mesmo, no chute e manda embora. Então, é bem comum. Se você vai parar em um lugar que tem um pessoal mais que não é good vibes, eles falam isso. Sai daqui, você não pode estar aqui não é seu lugar. Ou então fica te ignorando. Você pergunta as coisas, eles não respondem. Esse é melhor. Se te ignorar, agradeça. Noturno fala. O que o espiritual fala sobre o conflito Irã e Israel? Não sei. Ninguém me falou nada. Essa coisa aí, gente, de que espírito fica falando revelações pra vocês também desconfiem, porque não existe isso não. Mentor nenhum vai chegar aqui e ficar passando revelação pra você de o máximo que eles falam é assim, ora, mande vibrações lá pra lá, mas ninguém fica, olha, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, vai bombardear não sei aonde. Não falam isso não, de jeito nenhum. O que significa ter um sonho, mas não sermos nossa persona no sonho?
Olha, pode ser uma lembrança de uma experiência que você teve no passado, né? Uma outra vida, ou então uma situação que você viveu na, no período intermissivo, que a gente fala que é o entre vidas, né? A gente fica falando muito de vida passada, mas a gente vive muito tempo no plano astral também. Então, e no plano astral a gente não fica hibernando, a gente tá fazendo coisas ali. Então, às vezes você tá lembrando, é uma lembrança. Ou às vezes a gente assume no plano astral, não é incomum isso acontecer, você assume outra, não é outra personalidade, mas você se identifica mais com uma outra persona sua, sabe? Tem pessoas que estão encarnadas aqui com algumas limitações, até mesmo físicas, e ela se identifica mais com uma aparência e com o estilo de ser de uma vida anterior. Então, quando ela sai do corpo, é comum que ela assuma essa aparência e essa personalidade também, né? Então, acontece isso, é bem comum. Um exemplo interessante é minha mãe. Minha mãe, ela é bastante, minha mãe é espiritualista, ela é muito espiritualista, assim, ela sabe um monte de coisas, sobre milhões de coisas. Ela é espírita, mas ela mexe com um monte de coisa. Ela tira tarô, ela tira baralho, ela é radiestesista, ela é reikiana, um montão de coisa. Trabalha esqueci aquele de desobsessão, apometria. Só que minha mãe é insegura, assim, pra fazer. Ela nunca quis trabalhar com isso, nunca trabalhou cobrando. Ela sempre trabalha ajudando pessoas próximas só. Ela também não faz isso pra desconhecidos. E ela sempre fica muito assim, ah, filha, ó, eu conheço o negócio, mas assim, só se você quiser fazer, né? Não sei se funciona, mas se você quiser fazer, não sei o quê. Então ela é bem insegura. E eu já encontrei minha mãe no plano astral várias vezes. E ela é muito fortona, assim, sabe? Ela é muito segura, ela é muito. Vai pra linha de frente, ela dá ordens, ela dá orientação. Então eu não entendo, assim, essa diferença entre o plano astral e o plano espiritual pra ela. E ela também, quando eu contei isso pra ela, né, mãe, toda vez que eu sonho com você, toda vez que eu te encontro no plano astral, você é totalmente diferente. Não fisicamente, mas a sua postura. Ela falou que quando ela trabalhava lá no centro espírita, falavam a mesma coisa pra ela. Então a gente às vezes tem. A gente entra eu ia falar personagem, mas não é personagem, mas a gente entra num esquema social, a gente se coloca tanto numa caixinha, isso, numa caixinha social aqui na matéria, que a gente fica se limitando. Então não é que a gente que nós não poderíamos ser aquilo que a gente está sendo no astral. A gente se limita, acha que vai ser julgada, acha que não cabe a nossa posição fazer isso, e a gente fica sempre se limitando, se diminuindo. Lá no astral a gente tira, não existe ego, né? Quando você saiu do corpo, acabou o ego. Mesmo que você, que seja temporariamente, né? Durante o sono, você sai do corpo, você se liberta temporariamente, né? No espiritismo fala que são pequenas mortes, né? Porque é como se você tivesse, você se liberta mesmo do corpo, você fica preso só pelo cordão de prata. E aí então a gente perde esse medo, essa coisa, sabe, do social. Tanto que é um pouco perigoso, tem um lado, não é perigoso, mas tem um lado negativo que a gente fica muito soltinho e fica fazendo um milhão de coisas insalubres porque a gente tá cagando pra opinião de quem tá vendo a gente pintar e bordar lá no astral, né? Então, foda-se, então, olha, quer olhar? Vem mais pra perto. Então, a gente fica assim lá. Coisa que a gente não faz aqui, né? A maioria, a maior parte das pessoas não faz. Quem faz, faz muito bem escondido. Ou é a minoria que faz e fala que faz e acontece. Então, é por isso, tá bom? Que a gente pode assumir essa persona diferente que você falou. Nicole fala, eles sempre aparecem em sonhos, os magos trevosos. Não só em sonho, tá? Eu já vi acordado, assim, vi também na minha janela. Porque eles não entram em casa se você. Eu não sei, eu não posso, não vou cagar a regra aqui não, né? Eu não posso dizer, mas nunca vi dentro da minha casa. Eu já vi espírito feio em casa, viu? Já vi coisa feia, caramulhão, espírito tentando me pegar, coisas bem pesadas na minha casa. E mas Mago Trevoso eu nunca vi. Então eu não sei se precisa ter alguma abertura. Por isso que eu falo pra vocês, gente, tomem muito cuidado. Aproveitar aqui o ensejo pra falar. Tomem muito cuidado com essas coisas que a gente vê na internet, assim, de. Ah, gente, ó,
tem um negócio aqui pra você ficar próspero e não sei o quê. Aí falam coisas pra você fazer, você não pesquisa, você não procura entender o que são aquelas palavras, o que são aqueles elementos, aquele desenho que você tá tatuando na pele. Às vezes você tá dando permissão pra coisas bem trevosas entrarem na sua vida, porque entrar em casa é uma simbologia para entrar na sua vida. O seu lar é muito particular, é o seu templo, né, que fala. Então, essa coisa de entrar no lar é como se fosse uma permissão para mexer com você, com as suas coisas. Então, tomem muito cuidado, porque eu não sei como que funciona isso. Eu nunca vi eles dentro de casa. Já vi no quintal da minha mãe, já vi na minha janela, mas eu nunca vi dentro da minha casa. Então, Brenda Kiron, como você faz para se proteger estando em projeção? Olha, vou ser sincera, Brenda, eu não me preocupo muito em me proteger, não, porque quando você tá em projeção, você tá consciente. Se o bicho pega, eu penso no meu corpo e acordo na mesma hora. Eu me preocupo em me proteger quando eu tô aqui acordada, porque eu não tô vendo nada, né? Quando o bicho pega, eu vou pra onde? Vou chorar em posição fetal e chamar minha mãe, né? Porque não tem o que fazer, eu nem sei, não tô nem vendo nada. Na projeção, sendo bem sincera, eu não me preocupo, não. O que eu faço, quando eu tô em projeção, eu tento ficar o máximo de tempo consciente possível. Então, eu não fico perguntando coisa besta pra espírito desencarnado lá. Igual tem gente que fala assim, por que que o sistema buga quando a gente pergunta as horas? Isso é uma coisa boba que as pessoas falam e que, por que que você tá perguntando horas para um espírito desencarnado? Porque você vai voltar pro corpo. Então, assim, é tão difícil abrir consciência no astral. Você vai perder a oportunidade perguntando as horas pro espírito desencarnado. Entendeu? Então, eu não fico assim, oi, tudo bem? Como é o seu nome? Não sei o quê, porque eles não vão responder. Se você tiver com mentor, se você tiver com guia, você vê a abertura, beleza. Agora você tá andando, abriu consciência, tá lá no umbral, no meio de uma viela, vai ficar batendo. Eles não vão, eles não gostam da gente lá. Então eu fico só andando, observando para segurar o máximo de tempo a projeção. E muitas vezes, quase sempre, eu estou em companhia de um espírito que eu não vejo e eu acredito ao meu mentor, acredito que seja meu mentor. Porque muitas vezes eu ouço na minha cabeça só ele conversando comigo, mas tem vezes que ele fala, eu ouço a voz, nitidamente é a voz de um homem. E eu já vi em outras ocasiões, mas nunca no. Não, já vi também no Umbral. Mas a maior parte das vezes que eu vi foi em cidades espirituais bem organizadas, bonitas e tal. Então, eu acho que quando eu tô em umbral, tal, ele não fica densificado, mas ele fica comigo e eu fico sentindo a presença dele, ele fica conversando comigo o tempo todo. Então, assim, eu me sinto protegida já. Quando eu sinto que eu não tô protegida, que eu tô realmente sozinha, eu penso no corpo e acordo. Use e reutilize. Eu vi um mago trevoso quando fiz magia do caos e não me protegi. Então, é isso que eu falo. A gente tem que tomar cuidado, sabe? De ficar fazendo magia porque viu no livro. Existem coisas, gente. Eu não sou a pessoa da teoria da conspiração, tá? Mas tem coisas que existem, fato. Existem pessoas que dedicam muito da sua vida pra criar um caos. E não é o caos da magia do caos, mas pra enganar pessoas, sabe? Pra enganar pessoas, pra fazer pessoas trabalharem pra eles sem saber que tá trabalhando, achando que tá fazendo coisas incríveis, não sei o quê. E aí a pessoa escreve um livro cheio de coisas, de promessas, cheio de histórias mal contadas, manipuladas. Não, que era em 1615, falando, tá, existiu fulano em 1615, existiu não sei o quê, mas ela vai misturando as histórias para confundir. E as pessoas querendo muito acreditar no fantástico, querendo muito melhorar de vida, né? Conseguir as coisas de uma forma mágica mesmo, caem nisso e acabam se vinculando com energias e com egrégoras muito trevosas que fazem elas virar mais um joguete ali na mão desses caras. A gente pode achar assim, não, eu quero trabalhar assim com eles e tal. Você não é especial. É um escravo, sabe? Pensa assim, na fila do pão você vai ser o último. Acabou de entrar ali na fila. Tem milhões antes de você. Vai ser uma pecinha. Não é nem o peão do xadrez, assim. É o escravo mesmo que vai limpar o chão das celas deles lá. Das celas das pessoas que eles prendem. É isso. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Não tô falando que não funciona, que
tem que ser Caxias, que tem que ser Sete. Eu não tô falando de Gratiluz. Agora tem essa história de, ai, as bruxas Gratiluz e eu que não sei o que. Ah, gente, não existe 880, existe inteligência, existe autorresponsabilidade, sabe? Existe maturidade, existe ser adulto, agir que nem um adulto, né? Que isso daí é coisa de menino, de menina, ficar fazendo, fazendo mesa Ouija, tentando se comunicar com o espírito com um caldeirãozinho, isso daí é coisa de, né? Então a gente precisa ter responsabilidade, porque depois não adianta ficar, ai, porque Deus, porque a vida, que mundo injusto, eu não quero encarnar mais, que não sei o quê. Cabecinha de criança, então tem que saber o que tá fazendo. Faça tudo, desde que você saiba bem onde você tá enfiando a mão, porque senão é umas cumbuca que a gente enfia a mão que não consegue tirar mais, tá? Sempre tem que ter, né, gente, um puxãozinho de orelha. É, Pri, aquele demônio lá de chifre no corredor, aquilo ali entrou na minha casa, mas o Mago Trevoso não entrou, não. Gabriel, não tenho. O Gabriel perguntou, igual a outra colega, né, Ju? A espiritualidade fala alguma coisa sobre essas guerras que estão acontecendo? Gente, não tenho essa. Quem sou eu na fila do pão? Tu falou que eu fui lá pro umbral, no meio da viela, com os doidinhos do centro do umbral me batendo, porque eu perguntei que horas são. Você acha que vai vir algum espírito iluminado me contar o porquê das guerras? O porquê não? Eles não falam, gente. Às vezes que eu estive com espíritos que eu senti que eram muito elevados, eles me falaram coisas muito subjetivas e muito ligadas ao meu momento. Não ficar me revelando, fazendo revelações da vida. Eu não sou uma profeta, eu não sou Moisés. Vamos para outro relato? Esse também não faz muito tempo. Abri consciência na avenida, que eu moro numa rua, uma rua pequena, assim, sem saída, né? Tem um condomínio no final da rua. Só que ela é uma travessa de uma avenida bem grande. E aí eu abri consciência, eu tava no meio da avenida, no canteiro, assim, que tem um ponto de ônibus. E aí eu sabia que alguém tinha me deixado lá. Eu tinha feito alguma coisa, tava em alguma. Tava em alguma coisa que tinha acontecido a noite toda. Eu tinha feito alguma coisa a noite toda. E eles me deixaram lá. E eu lembro de uma voz de uma mulher falando assim, ó. Não é melhor levar ela pra casa, deixar ela em casa? Aí a voz conhecida, que eu acho que é do meu mentor, né? Ele falou assim: não, deixa ela ir sozinha pra ela ir vendo as coisas, pra ela ir observando o movimento. E foi nessa hora que eu abri consciência. Aí eu falei assim: ah, eu tenho que ir pra escola. Aí ele falou assim: que escola? Você não estuda mais, é o outro. E tem a escola realmente no outro lado. Tipo assim, tá aqui a avenida central. Se eu for pra esse lado, eu vou pra minha rua. Se eu for pro outro, eu vou pra escola. E aí ele falou assim, que escola? Aí eu falei, é verdade, a escola não abriu ainda. Ele falou, você não estuda mais, vai pra tua casa, vai pra lá. Aí eu abri consciência. Aí eu, nossa, é verdade. Beleza, eu tô indo. Aí eu fui, atravessei a avenida e aí eu vi um monte de coisa, eu vi ambulância, foi muito legal aquela projeção, porque eu nunca tinha visto minha casa, minha rua, nunca tinha visto minha rua numa visão espiritualista. Acontece muita coisa. Eu vi um caboclo, gente, devia ter uns 2 metros de altura, assim. Não, bem mais. Porque eu tenho 1,75 m, eu sou bem alta. Ele era, tipo, sei lá, gente, era muito alto, assim. Parecia ter 3 metros. Era muito. Não, 3 metros é muita coisa, mas uns 2,5 m, assim, era muito alto. E ele tava com cocar, ele tava sem camisa, só que ele tava com uma calça, ele não tava com tanga, ele tava com uma calça branca e dobrada assim na barra. E ele tava andando com cara de branco, assim, um homem aleatório de branco, os dois andando e conversando. E eu vi eles, eu tava atrás deles, né? Eles estavam andando na mesma direção que eu, mas eu tava atrás. Aí eu, gente, que louco. Tinha gente andando, tinha gente correndo, tinha gente meio doida, assim. Aí eu vi 2 meninas. Não sei se era menina ou menino, não sei. Tava com cabelinho curto, estavam bem sujinhas, assim. E aí elas entravam na casa dos meus pais. E aí eu moro na mesma rua dos meus pais, né? Só que eles entraram na casa dos meus pais. Aí eu, ué, o que eles estão fazendo? Aí eu tava consciente, mas eu não gostei que eu vi elas entrando, sabe? E elas olhavam assim pra trás, meio pra ver se ninguém tava olhando, elas iam lá e entravam. Aí nessa tinha um caminhão parado na frente da casa dos meus pais,
tirando um monte de pilha, de toalha, de lençol e levando lá pra dentro. Aí eu entrava, eles, oi, tudo bem? Como se me conhecesse, eu, oi, minha mãe tá aí? Aí eles, tá sim, tá lá dentro. Aí eu entrava, minha mãe tava toda agilizada, arrumando as coisas. Gente, era muito legal. Tipo, o quintal dos meus pais era. Tinha uma mesa bem grande que eles estavam dobrando toalha, dobrando lençol e tinha um monte. A casa da minha mãe é muito grande, tem um quintal gigante, assim. Aí tinha um monte de prateleira, assim, tipo armários abertos, assim, no quintal, encostados, assim, na parede, no muro. E ali eles guardavam as toalhas e tal. E minha mãe toda correndo, agilizada, não sei o quê. Aí eu, oi mãe, tudo bem? Ela, oi filha, que bom que você chegou, vamos, vem me ajudar aqui. Eu falei assim, tá bom. Aí ela, essa noite foi intensa, teve muito resgate. Aí o pessoal tá vindo aqui trazer mais toalha, porque acabou. Lençol, tal, roupa. Aí eu, ah, tá. Falei, mãe, entraram duas meninas aqui, você viu? Ela falou assim, eu vi, elas foram pra sua casa. Aí eu pra minha casa, elas, eu falei, mas eu vi elas entrando aqui. Elas, não, elas vieram aqui, mas elas queriam comer uma bolacha. Eu falei pra pegar na sua casa. Eu, não, mãe, eu não quero aquelas meninas aqui, não sei o que, não sei o que. Aí minha mãe falava assim, ó, ô filha, não fala assim não, as meninas, elas vêm aqui. Eu falei, ah, mãe, eles já chamaram elas pra resgatar elas não querem, querem ficar na rua, querem ficar xeretando na casa das pessoas, não sei o que. Aí minha mãe, não, elas prometeram que não ia mexer em nada, que só ia pegar a bolacha e ir embora. Eu, caramba, né? Não sei o que, mãe, e tal, né, mãe? Para com isso, que isso daí é feio, você não quer ajudar e tal. Ah, mas elas não querem ajuda e tal. Fiquei puta, fui pra minha casa. Não lembro quando eu voltei pra minha casa, eu saí do portão, fui indo e acordei. Gente, minto. Minto não, esqueci de um detalhe super importante que é o que comprova. Quando eu tava lá falando com a minha mãe, puta, que minha mãe deixou as meninas entrar na minha casa, ela falou assim, ó, elas já saíram, elas falaram que pegou a bolacha que tava em cima da mesa. Aí eu, mãe, ela sempre mexe em outras coisas, ela sempre fica mexendo nas coisas, quebrando minhas coisas. Minha mãe, não, elas falaram que vai pegar só a bolacha, elas pegaram só a bolacha que tava em cima da mesa, para com isso, eu, tá bom. Voltei pro corpo, né, fui saindo de casa, voltei, acordei, eu anotei toda a lembrança, fui no banheiro, me arrumar e tal. Aí, quando eu saí do meu quarto, eu fui na cozinha preparar meu café, tinha um pacote de bolacha salgada na mesa. Aí eu, que estranho, porque eu nem lembrava. Nem fui eu que coloquei aquela bolacha, foi meu marido, eu acho. Gente, no sonho, minha mãe falou que as meninas falaram pra ela, as crianças que falaram pra ela, que tinham pegado a bolacha que tava em cima da mesa, que não tinham mexido em nada. E. E aí minha mãe falou, e eu não sabia, nem lembrava de bolacha em cima da mesa, e eu lembrei muito disso. Porque eu falei assim, o que que elas foram pegar lá? Minha mãe, elas foram pegar alguma coisa pra comer. Eu falei, o quê, mãe? O que que elas foram pegar? Aí a mãe falou da bolacha em cima da mesa e tinha um pacote de bolacha salgada lá em cima da mesa. E a gente não deixa comida assim em casa, porque eu não gosto, né? Eu guardo tudo antes de dormir. Só que às vezes acontece, né? E não que, eu não acho que elas tiraram a bolacha do armário e colocaram na mesa, mas de fato tinha uma bolacha ali na mesa. Eu achei aquilo muito curioso. E foi uma época, eu até comentei com vocês lá no Instagram, que foi uma época que eu tava sonhando muito com criança. E eu não sei porquê, gente, tava muito puta com aquelas crianças nos sonhos. Porque elas ficavam me agarrando minhas pernas, ficavam me mordendo, puxando minha mão, me batendo, me chutando. As criancinhas me chutando. Gente, começou a quebrar um monte de coisa na minha casa. Tudo é que eu já joguei fora. Minha mãe me deu um organite, assim, quebrar. O organite apareceu quebrado. Os meus dois Budas apareceram quebrados. E aí eu conversando com vocês, com alguns de vocês lá no Instagram, no grupo, falando assim, olha, você precisa fazer um negócio pros erês, né? Que você tava ali revoltadona com os erês. E eles estão aparecendo em sonho, então na sua casa. Eles fazem isso, eles aprontam, né? Aí eu, puta que pariu, né? Não fiz nada de errado. Mas eu tava, tipo, não tava gostando deles lá, né? Eu via isso nos sonhos, nas projeções. Aí eu coloquei um pratinho com doce e tal. Sumiram, nunca mais. Nunca mais, não quebra mais nada. Então ali eu meio que comprovei, sabe, com a bolacha. Aí tem um outro relato que eu fiquei meio preocupada, assim, né? Que eu comprovei, mais ou menos. Eu até contei pra vocês também isso, que eu fiquei meio assustada. Eu levei na brincadeira, mas eu fiquei bem assustada. Até fiz uma limpezona assim na minha casa, troquei minhas espadas de São Jorge e tudo, porque mexe, né, com os filhos, aí a gente fica já. Eu tava dormindo. Essa daí eu tava bem assim, consciente, perdi a consciência. Ficava consciente, perdi a consciência.
Eu tava dormindo. Aí eu acordava assim e falava assim pro meu marido. Ele tava dormindo também. Eu falava assim, ó, vai lá ver o Léo, porque eu tô. Meu filho dorme no outro quarto dele, né? Ele é pequeno. Aí eu falava assim, vai lá ver o Léo, porque eu tô ouvindo um barulho, né? Mas eu não queria, eu não ia. Tipo, eu falava pro meu marido, eu ia. Ele ia e falava assim, ele tá dormindo, mas ele tá respirando bem pesado. Isso eu no sonho, não tava ainda consciente. Aí eu tô com uma sensação ruim, vou lá ver ele. Aí eu ia no quarto dele, e aí a janela tava aberta. Aí eu ficava puta assim com meu marido. Eu falei, pô, você não viu que essa janela tá aberta, né? Um frio desse, a janela aberta, não sei o quê. E aí, quando eu falava, ele tava dormindo já, ele não ouvia. Eu falava, gente, como uma pessoa dorme pesado, não tá ouvindo? Aí eu saí do quarto e fui lá fechar a janela. Quando eu fui fechar a janela, eu vi uma pessoa toda de preto, assim, como se estivesse pulando. Mas não é que ele tava dentro, assim, ele tava do lado de fora, mas ele dava um. Era como se ele tivesse pulado pra cima e sumido. Eu fiquei aterrorizada. O que que é isso? Aí eu olhava assim, não via nada. Eu, meu Deus do céu. Aí eu fechava a janela, tudo isso em projeção. E aí eu ficava, eu vou dormir aqui com ele. E aí eu deitava na cama dele e eu acordei na minha cama, né? Beleza, eu fiquei bem mal, assim, fiquei assustada. Eu, gente, uns negócio feio na janela do quarto dele, né? Porra, menino, 5 anos. Aí, beleza. Gente, no dia seguinte, eu tava arrumando meu filho pra ir pra escola e a gente tá com uma brincadeira de ele ficar perguntando o que que eu sonhei. Se eu falo que eu não lembro, ele fica puto. Aí, às vezes, eu até invento. Eu falo, eu sonhei com um passarinho voando e ele pousou no meu braço, só pra ele ficar de boa. E ele me conta os sonhos dele também. Às vezes ele inventa, percebo que ele inventa. Eu vi um brain rot, e aí o brain rot fez isso, e é mentira. Mas às vezes ele conta o que ele lembra. E nesse dia eu tava arrumando ele pra ir pra escola e ele falou assim: Você sonhou com o quê? Aí eu, filho, não lembro. Aí ele fala, mamãe, o que que você sonhou? Aí eu inventei, eu falei, eu sonhei que eu tava fazendo um bolo pra você e você adorava o bolo. Ele, tá. Eu e você sonhou com o quê? Ele, deixa eu ver. Eu sonhei com uma pessoa na minha janela. Aí eu virava pra pessoa e falava assim, ó, sai do meu quarto, eu vou chamar meu pai. Aí ele falava assim, vai lá chamar o seu pai. Aí ele, eu vou chamar a minha mãe. Ele, não, sua mãe não chama não, vai lá chamar o seu pai. Ele, você não pode entrar na minha casa, sai da minha casa. Aí eu, como que era essa pessoa, filho? O olho. Como assim, bebê? Como que era essa pessoa? Aí ele, mamãe, era um homem. Aí eu, ele tava como? Ele tava com uma roupa toda preta. Aí eu desfaleci, né? Eu, entendi. Ai, gente, nossa senhora. Fiquei mal. Falei, que tão de olho no meu filho, gente? Criança de 5 anos. Mas é assim mesmo, né? Aí eu fiz a limpezona, assim, na minha casa. Coloquei os negócios lá no quarto dele, né? Aí fiquei pensando, eu acho que eu vou botar ele pra dormir no meu quarto. Eu falei assim, não vou fazer isso, né? Porque o medo é uma forma de você dar permissão, sabe, pro outro te dominar. A gente não pode, o medo ele serve como um alerta, mas a gente não pode ser dominado por ele, né? Então aquela coisa, eu ouvi um barulho, me deu medo, aí você vai sendo cautelosa lá, ver o que que é o barulho. Por conta do medo, você tem cautela, mas não que você ouvir um barulho, tá com medo, você fica estacada lá, não vai ver o que que é. Ou então não toma nenhuma providência, né? Então eu não fiz isso não. Cuidei, fiz algumas orações, né? E fiz os meus negócios aqui em casa, tal, aí ele não viu mais nada. Mas foi provado, né, gente? Porque eu vi em projeção e de fato quando eu acordei, eu não sei o que aconteceu, não sei. Quando eu acordei, não, quando eu despertei, né, da projeção, eu não fui eu de cara. Eu pedi pro meu marido ir lá ver ele. O que é estranho, né? Porque uma mãe vê a filho respirando estranho, a mãe que vai lá ver. E na projeção, não. Tipo, eu tava ainda inconsciente, então só falei pra ele ver. Só que ele falou, ele tá respirando estranho. Eu falei. Aí eu fui lá ver. E aí vi aquela janela aberta. Então, né? Acabei. Hoje não, cão. Né? Acabei frustrando os planos do caramunhão. Eu trabalhei numa empresa em 2022. Foi só um ano. Trabalhei numa startup, né? Uma startup, é uma fintech que chama, né? Que quebrou todo mundo quebrou em 2023, essa fintech. E aí era uma empresa pequena, né? Então os investidores eles eram da Europa, um grupo de investidores da Europa.
E eu trabalhava na área financeira, então era eu e o meu chefe, que era um controller. Muito gente fina esse cara. E a gente tinha uma boa, né, relação de boa, assim, ele era muito paciente, bem tranquilo, nosso trabalho fluía muito bem. Aí um dia, ele era bem católico. Ele não ficava falando de igreja, mas ele tinha um monte de adesivo no carro dele. Toda quinta-feira, religiosamente, ele tinha que sair no horário porque ele ia na missa do Padre Marcelo. Ele ia na missa do Padre Marcelo no domingo também. Ele era bem católico. E aí a gente, um dia tava almoçando, né? Aí, não, minto. A gente, normal, vivendo a vida e tal. Aí um dia eu dormi e eu tive uma projeção e a empresa já tava começando a falir. A empresa estava começando a não ir bem. E todo mundo sabia, assim, todo mundo, eu e ele, a gente era do financeiro, a gente sabia, né? O caixa tava péssimo, né, e tal, um monte de dívida não paga. Então nós dois sabíamos. E aí eu tava preocupada, porque eu tava há menos de um ano na empresa, né, e tal. Aí dormi. Acordei, abri consciência, eu tava lá no escritório. Aí eu tava lá no escritório, aí eu pensando, eu vou trabalhar o dobro, porque assim, né, a gente consegue ajudar que a empresa não quebrar e tal. Vou ver aqui umas. E não tem nada a ver, daqui que eu ia como contadora fazer pra empresa não quebrar, que não tinha investidores, não tinha nada a ver. Mas, né, sonho a gente fica meio aleatório. E eu não tava consciente ainda não, tava lá no escritório. Aí tinha uma faxineira lá limpando também. Aí eu, nossa, mas o que você tá fazendo limpando aqui essa hora? Aí ela, é pra adiantar o meu serviço de amanhã. Você vê como que a gente funciona, tá? A gente é tudo assim doido. Sai do corpo, vai pro trabalho, adiantar o serviço. Por isso que a gente não pode ficar pensando muito em trabalho. Quando eu falo isso, eu sou a primeira a fazer, tá? Mas é um alerta pra todos nós. Pensando muito no trabalho, na escola, porque vai dormir, vai sair do corpo, vai lá pra escola. Lugar que você menos quer ir, vai lá pro trabalho, ficar adiantando o trabalho que você tá preocupada porque tá tudo atrasado. A gente faz isso. Aí eu tava lá, ai não, porque eu vou adiantar o trabalho e tal. Quando eu olhava pra trás, ele tava lá, o meu chefe, ele tava lá também sentado trabalhando. Aí eu falava assim, nossa, você tá aqui, fulano? Aí ele, não, tô aqui porque vai ter uma reunião amanhã, preciso estudar um pouco sobre e tal. Eu, reunião com quem? Ele, com o Renê. Renê era o sócio maior lá da empresa, né? Que é o cara que ficava na Suíça. Aí eu, nossa, sério? Ele falou assim, eu tô tendo que arrumar os números aqui. Eu falei, eu também vim aqui pra adiantar ele. Ah, tá. E ele lá com a cara no computador e tal. Aí ele olhava pra mim e falava assim, ó, eu gosto muito quando você usa branco, você fica muito bonita de branco. Aí eu, obrigada, né? Tipo, ele nunca fez esse tipo de comentário, né? Porque ele sabia, né? Que sempre soube que eu sou casada e tal. Mas assim, né? Nada demais também. O elogio da roupa não teria problema. Mas ele nunca tinha feito nada. E eu tava com. Eu tava de camisola branca. Aí ele falava assim, não, você fica muito bem de branco. Eu, obrigada. Ele, não, contrasta com a sua pele, não sei o que. Eu, obrigada, né? Aí tá bom, a gente tava lá fazendo, trabalhando e tal. Não lembro do resto. No dia seguinte eu fui trabalhar. E aí eu nem gente, eu nem anotei. Isso daí eu não lembrava, eu não anotei. Acordei, eu não anotei nada, fui trabalhar. Eu coloquei uma blusa de gola branca. Coincidente, né? Coincidentemente. Fui trabalhar. Aí, gente, foi um déjà vu que na hora o sonho veio com tudo, assim, ó. Foi um déjà vu muito forte. Quando eu cheguei lá, eu chegava lá às 8. Ele já tava lá. Ele sempre chegava bem tarde. Ele já tava lá. Aí eu, nossa, dormiu aqui? Falou assim, não, é que eu tenho uma reunião com o Renê, daqui a pouco eu tô estudando as coisas, né? Tô tentando aqui estudar os números, porque quando tem reunião com ele, ele pergunta tudo, né? Eu vim mais cedo aqui pra dar uma estudada nos números. Aí eu, na hora, a gente, veio com tudo, assim, a lembrança, eu... Nossa, que déjà vu. Falei só assim, ele, do quê? Por quê? Eu falei assim, não sei, parece que eu já vivi isso. E aí veio tudinho a lembrança. Eu, gente, que louco. Aí, beleza, né? Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei muito impressionada. Fui lá e anotei tudo. Abri o meu Keep, né, no computador e fui anotando tudo que eu lembrava, que eu lembrei todo o sonho depois. Aí a gente foi almoçar, nós fomos juntos. Aí quando a gente sentou, ele falou assim: você fica muito bem de branco, sabia? Eu gosto muito quando você usa branco. Aí eu, obrigada. Aí provou, gente. Tipo, ele falou a mesma coisa que ele falou no sonho. Tanto da reunião com o Renê lá, que era o sócio que a gente falava com ele muito de vez em quando, que era um cara bem pica, assim, que não queria falar com ninguém, sabe? E ele
chegou mais cedo, só que no sonho, né, na projeção, ele tava lá na madrugada. Provavelmente ele foi na madrugada, assim, tenho certeza, provei isso, né? Ele tava lá na madrugada, então eu tava tão preocupado que ele foi dormir pensando, ah, eu vou acordar mais cedo e eu vou pra lá mais cedo. Só que ele ficou preocupado e acabou indo em sonho. Tipo, ele acabou indo fora do corpo pra lá já pra começar a estudar, não tá estudando nada, né? Tava lá zumbizando. E ele falou da blusa branca também. Então essa foi bem, também foi bem forte. Então vocês veem assim, né, pra finalizar aqui. Vocês veem que a gente tem pequenos detalhes que provam assim, como que tudo bem, a nossa mente, ela é foda assim, a gente pode criar igual eu falei no vídeo que eu postei. A gente pode criar cenários assim incríveis mentalmente, a gente pode inventar toda uma coisa na cabeça, né? Então, ah, como você sabe que é projeção, né? Porque a mente pode fazer um montão de coisa. Como você tem certeza que é projeção? Ah, não, eu tava consciente, né? Quem já fez projeção sabe. Obrigada, Débora. A gente fica muito consciente. Só que como que, de fato, assim, a gente prova isso, gente? Não tem como, não tem como. Esse cara, tipo, meu chefe tava trabalhando comigo tinha uns 8 meses, porque eu fiquei um ano cravado nessa empresa. A empresa faliu, ele foi mandado embora antes da empresa fechar e eu fiquei. Então ele saiu de lá em setembro e eu fiquei até janeiro do ano seguinte. Então, assim, a gente trabalhou junto uns 7, 8 meses só. Eu nem sabia onde ele morava, não tinha nenhuma afinidade, assim, de. Era uma pessoa bacana, como chefe, como colega de trabalho, mas não. Eu nem lembro o sobrenome dele, pra vocês terem ideia. Então, não tinha vínculo nenhum pra gente ficar ali, ai, não, porque às vezes você tá pensando na pessoa e você sonha a pessoa. Não, não tinha nada. E foi muito específico. A reunião do Renê pra falar dos números. Não tinha, sabe? Por que que eu ia colocar isso? Eu nem sabia que o Renê ia fazer reunião com ele. A blusa branca. Eu uso branco, mas eu não uso muito branco, sabe? Especificamente o branco que ele comentou na projeção, que ele acha que fica bem. No dia seguinte ele falou a mesma coisa. Ele nunca tinha me elogiado, nunca tinha falado da minha aparência, da minha roupa. Então é muito. São coisinhas. E se você anota tudo que você lembra quando você acorda, você começa a provar nessas pequenas coisas. Às vezes a prova não vem no mesmo dia. Vocês, tem uma coisa super interessante. Essa também é. Eu tenho uma amiga e a gente conviveu juntas, uns 4 anos muito, assim. A gente ficou muito próximo, a gente foi pra Argentina juntas, viajar, e eu gosto muito dela. Só que a gente acabou distanciando a vida, distanciou e tal. E aí eu sonhei com ela, que a gente tava num supermercado, e ela muito estranha, muito quieta tal. E aí eu. O que que eu tô fazendo nesse supermercado com a Tami, gente? Aí eu, vamos sair daqui, Tami? Ela, não, preciso comprar, fazer compra, não tem nada na minha casa pra comer e não sei o que. Eu, Tami, a gente tá fora do corpo. Ela, para de falar besteira, Ju, vamos, tal. Você pode ficar só quieta, assim, fazendo companhia pra mim, quieta? Aí eu, tipo, né, bonita, né? Tá mandando eu ficar quieta? E aí já fiquei meio assim, emburrada e tal. E ela mal, assim. Quando eu olhei bem pro rosto dela, ela falou assim: Nossa, no meu trabalho ninguém me chama pra almoçar. O meu relacionamento não deu certo. O relacionamento com o ex-marido dela. Ela é, você não tá sabendo? A gente separou. Eu falei: Como assim separou? Estavam juntos há 10 anos. Como assim separou? Ela falou: Separou, Júlia. Falou que não queria mais ficar comigo, não ficou tal. Eu, não, vocês vão voltar lá. Não, Júlia, ele foi morar fora. Falava assim: Foi morar fora, não sei o quê. Aí eu, calma, ela, não, mas também nem tava mais gostando dele, mas é muita coisa, sabe? É muita coisa na minha cabeça, não sei o quê. Não, pra mim não faz mais sentido, sabe, viver. Eu falei, Tami, você tá vendo, a gente tá vendo aqui que existe um pós-vida. Ela não tava querendo acreditar que a gente tava fora do corpo, ela não tava entendendo. E eu tentando falar pra ela, ela ficava mandando calar a boca, deixar ela falar. Aí eu falei assim, você desistir vai te fazer ficar pior, porque você vai ficar aqui cheia de culpa, né? Não vai, os seus problemas não vão sumir. Aí ela, não, não sei o que, não sei o que, preciso comprar alguma coisa pra comer, minha casa não tem nada, as coisas estão tudo estragadas, eu não consigo nem limpar a casa. Tá bom. Gente, eu fiquei com aquilo na cabeça, acordei, fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte a gente foi. é, A gente foi. Eu fui levar meu filho, minha sobrinha, foi toda a minha família pra uma fazendinha lá em Cotia. Passamos o dia lá. Aí do nada a gente tava vendo lá sentada na grama, vendo os patinhos lá passar, não sei o quê. Aí eu lembrei, eu falei, ai, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem pra ela agora. Aí eu me afastei lá da minha família e fui mandar um áudio pra ela. Eu falei, Tami, tudo bem, eu sou aí com você. Ela me ligou. Gente, juro, fazia mais de ano. Fazia
um ano e pouco ou mais que eu não falava com ela. Ela me ligou chorando muito, falando que sonhou comigo também, que eu dava conselhos pra ela, mas ela só chorava. Aí você vê, a percepção muda. O sonho que ela lembrava, ela só chorava. Eu não via ela chorando no sonho. Ela tava muito apática, assim, não tinha choro. Ela só tava apática. E ela falou pra mim que ela chorava muito e eu ficava dando muito conselho pra ela. E na verdade eu não dei conselho, porque ela deixava eu falar. Então não sei, né, o que acontece nessas horas, assim, que a gente muda muito a percepção, né? Mas eu sei que ela falou que tava com depressão, que ela tinha separado do Carlos, eu não sabia. Ela falou pra mim que ela separou mesmo, tinha alguns meses. Ele foi morar no Canadá. E na minha projeção ela falava: Não, Ju, ele já foi morar fora. Ela falava assim: Foi morar no Canadá. Ela tava em depressão. Ela tava morando com a tia, porque ela foi numa consulta com um psiquiatra. E eu não sei o que ela falou. Eu acho que ela falou sobre. E a psiquiatra não deixou ela sair, chamou a família e falou: Ela não pode ficar sozinha, porque ela vai. E ela tava nessa situação. Quando eu mandei mensagem, vocês acreditam? Esse daí foi bem forte. Eu não tive coragem de falar pra ela que eu. Porque ela não é espírita, não é espiritualista, ela é evangélica. Ela não pratica, mas é tipo aquelas pessoas que falam que é cristã, sabe? Que acredita lá que Jesus vai voltar e não sei o quê. E, e foi isso com ela, assim. Aí, tanto que aí depois disso eu fiquei tão preocupada que a gente marcou de se ver, só que ela teve que esperar a alta, né? A autorização da psiquiatra, porque ela não podia nem sair de casa. Não podia. Só com a tia dela. E eu fiquei muito chocada por conta da separação. Ela tava com o ex-marido dela há muitos anos. Então, assim, jamais também eu ia adivinhar. Não era uma coisa que eles se separavam muito, que ele ficava não sei o quê. Eles não iam. Como que eu ia adivinhar isso? E ela falava que eles tinham se separado, que foi ele que quis e que ele tava morando fora. Tudo que aconteceu. Ela falou que ele que quis se separar e tava no Canadá. Então essa foi bem forte, assim. Então, assim, gente, se a gente prestar atenção, a gente consegue provar, sabe? Mas não é sempre. A maior parte das vezes, não, a gente. É a sensação mesmo, sabe? Mas é aquela coisa, anote tudo e fique atenta. Porque no dia a dia a gente vai ter esses pequenos sinaizinhos que algumas coisas aconteceram, sabe? Quanto mais você vai ficando atenta, mais perceptivo, você vai fazendo link com as coisas. Tem muito mais, gente, mas eu queria falar das mais recentes e mais impactantes, que foram essas. Mas tem coisas também que não dá pra falar, que são muito pessoais, mas que eu também comprovei. Então, vira e mexe acontece uma coisa assim, eu fico feliz, porque o plano espiritual, ele pode ser tão subjetivo que até quem já viveu muitas experiências, que já viu coisas incríveis, até quem é médium, às vezes a gente passa por um limbo, assim, sabe? Um recesso projetivo, né? Igual eu tava falando que faz tempo que eu não projeto. Passa um tempão sem ver e ouvir nada, mesmo sendo médium, que você começa a duvidar da sua própria experiência. Fala, será que eu... Igual a colega colocou lá em cima, será que eu tô esquizofrênica? Será que eu tô louca? Será que eu tô imaginando tudo isso? E aí vem essas pequenas provas, né? E aí eu fico feliz, que eu falo, não, não tô louca, não, não tô esquizofrênica. Se eu for esquizofrênica, eu sou uma esquizofrênica bem funcional, né? Porque minha vida tá aqui, eu faço um montão de coisa, a vida tá fluindo, eu tô saudável, eu tô bem e tal. E, enfim, então eu gosto muito. Por isso que tudo começa com você anotar tudo que você lembra. Porque você vai trabalhando sua mente a forçar, se forçar a lembrar. Porque a nossa mente, ela é diferente, assim, né? Tem todo... O Saulo Caldeirão fez um estudo recente, numa live dele, ele mostrou, falando sobre essa questão da gente, quando o corpo astral sai do corpo físico, é um outro sistema energético. Existe um sistema orgânico no corpo físico e existe um sistema energético do corpo astral. Coisas que acontecem só com o corpo astral, fica muito difícil a gente trazer para esse corpo físico porque não aconteceu durante o período que o corpo físico estava ativo. O corpo físico estava dormindo na cama lá, enquanto você estava vivendo coisas no astral. Então é como se você tiver, é como se fosse um telefone sem fio. Você volta para o seu corpo físico e você fica mandando informação. Ele não tá processando automaticamente, igual acontece aqui, quando a gente tá na vigília, quando tá acordado. As coisas estão acontecendo, eu tô processando nos dois corpos, porque os dois corpos estão ativos no momento.
Se eu tô dormindo, meu corpo físico não tá ativo, ele não tá participando das coisas que eu tô fazendo lá fora. Então é como se eu voltasse, eu contasse pra ele as coisas que aconteceu, e aí depois que ele contar, ele vai processar como ele entendeu. Ele vai registrar como ele entendeu. Por isso que eu falei, telefone sem fio, né? Você conta, ai, sabia que a Mariazinha terminou com o Joãozinho? Aí a outra vai contar, a Mariazinha traiu o Joãozinho. O Joãozinho bateu na Mariazinha, a Mariazinha terminou com ele. É, cada um vai contando de um jeito diferente. E o fato da gente acordar e ficar fazendo um monte de coisas antes de anotar ou antes de pensar a respeito, vai diminuindo aquela impressão até que some. O corpo físico não registra. E não registra, tá? No nível inconsciente, que o inconsciente está registrado aonde? No corpo astral. Então, vocês entenderam? Ficou meio técnico, né? Então é isso, meus queridos. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Boas projeções. E aí a dica, gente, faz a movimentação energética por mais do que meia hora, tá? Porque você vai ver que ajuda bastante. Mesmo que você não saia do corpo durante a movimentação energética, as chances de você abrir consciência são maiores, porque você vai desbloqueando as energias que estão travadas nos seus chakras. É muito legal. E aí, se vocês quiserem fazer a técnica que eu faço, que é aquela de a bola entrou aqui no chakra coronário, aí você vai imaginando essa bola, pode ser da cor que você sente afinidade, assim, eu imagino ela ou azul, ou branca mesmo, ou violeta. Aí você vê ela descendo aqui. Quando chegar no primeiro chakra aqui, no segundo, né? O frontal, você dá uma caprichada assim. Imagina a bola dando uma giradinha assim e tal. Aí desce, chegou no laringe, a mesma coisa. Chegou no cardíaco, a mesma coisa. E na internet tem um monte de lugar que mostra, tá? Imagem da posição dos 7 principais chakras. Chegou no pé, volta de novo, sobe. Chegou na cabeça, desce de novo, sem pressa. É importante você sentir. Conforme você vai fazendo isso, você vai sentindo a energia. Sabe, você tá imaginando a bola aqui no pescoço, você sente um quentinho aqui. Você fica até se tremendo, assim. Aí quando o tremelique fica bastante, é o EV, né? O estado vibracional. Seu corpo já tá vibrando, continua. E assim funciona, tá bom? É isso. Beijos, até mais.